O julgamento de Jair Bolsonaro se destaca também pelo ineditismo. Pela primeira vez, um ex-presidente e militares de alta patente respondem criminalmente por tentativa de golpe. A primeira turma, responsável por julgar a ação penal, inclui 5 ministros que votarão nesta ordem: Alexandre de Moraes, relator do caso e o primeiro a votar, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os ministros, além de analisar o mérito do caso, em caso de condenação, vão avaliar a dosimetria, ou seja, o tempo das penas. A prisão não é imediata. Independentemente do resultado do julgamento, condenação ou absolvição, ainda será possível recorrer ao próprio Supremo. E você agora vai entender com a gente quem são os réus que serão julgados e como é que vai funcionar todo o processo do júri. Preparamos aqui um material especial, inclusive a nossa equipe ontem à noite ficou aí algumas horas detalhando tudo. Vou aqui para o nosso telão para você acompanhar então o perfil de cada um desses réus. Felipe Miranda foi o nosso repórter que preparou esse material que vai aparecer agora aqui na nossa tela e você vai acompanhar com a gente em detalhes, começando já começando, inclusive, o julgamento de Jair Bolsonaro no plenário da primeira turma do STF. Vamos lá, então, o perfil de cada um. Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apontado pela PGR como líder central, maior favorecido e responsável direto pelos atos antidemocráticos que buscavam mantê-lo no poder após a derrota para Lula nas eleições de 2022. Crimes em que é acusado: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Vamos ao próximo réu. Depois do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos Alexandre Ramagem, deputado federal, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e delegado da Polícia Federal, denunciado pela PGR por ter dado apoio direto a Bolsonaro na execução do plano criminoso. Teria liderado um grupo formado por policiais federais e servidores da ABIN que utilizou de forma irregular a estrutura oficial de inteligência do Estado, a chamada ABIN paralela. O terceiro réu aparece agora na sua tela: Almir Garnier, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha. As investigações apontam que o militar teria se engajado no processo golpista durante uma reunião em dezembro de 2022. O então comandante da Marinha sinalizou a Bolsonaro que estava disposto a cumprir as determinações previstas no decreto de ruptura institucional. Na sequência, ainda naquele mês, ele reafirmou seu apoio ao plano em um segundo encontro. Vamos ao quarto réu, aparecendo agora na sua tela: Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal à época dos atos antidemocráticos. Apontado por difundir versões sobre uma suposta fraude nas urnas e por atuar na execução do plano que visava impedir o deslocamento de eleitores do Nordeste por meio de bloqueios da PRF em 2022, na cobertura aqui do Povo, você acompanhou isso em detalhes. Além disso, teria sido responsável pela elaboração de documentos voltados à tentativa de golpe de Estado. Entre os materiais encontrados em sua posse estava a minuta de um decreto de estado de defesa, uma prova material importante durante esse julgamento. Vamos então, na sua tela, conferir mais um réu: Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da Reserva do Exército. Apontado por contribuir na execução do plano ilegal, teria desempenhado papel relevante na elaboração de ataques contra o sistema eleitoral e ainda participou da estratégia para ignorar determinações judiciais com base em um parecer que deveria ser produzido pela AGU. Anotações em sua agenda indicariam que ele tinha conhecimento das atividades da chamada ABIN paralela, estrutura que teria sido criada favorecendo essa tentativa de golpe de Estado. Mais um réu aparece na sua tela, é o sétimo réu, Paulo Sérgio Nogueira, cearense, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército. Ele é acusado de ter tomado parte em uma reunião com Bolsonaro e outras autoridades, onde o ex-presidente teria solicitado que todos reforçassem o discurso de fragilidade das urnas eletrônicas. Nesse encontro, o militar teria defendido a possibilidade de intervenção das Forças
Forças Armadas dentro do processo eleitoral. Também participou da reunião em que foi levantada a proposta de um decreto golpista e, na semana seguinte, esteve novamente com os comandantes militares quando apresentou uma segunda versão deste documento. Vamos ao oitavo e último réu do chamado núcleo crucial ou núcleo central da trama golpista, Walter Braga Neto, general da Reserva do Exército, foi ministro da Defesa e da Casa Civil, além de candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Apontado por estar presente em reunião com Bolsonaro, também é acusado de contribuir para o financiamento da tentativa de assassinato do presidente da República e, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, além de incentivar mobilizações populares e participar de encontros voltados à execução do plano golpista, incluindo a pressão sobre militares que resistiam em aderir. Em caso de golpe, seria o coordenador-geral do chamado Gabinete de Crise. Na verdade, esse é o sétimo réu. Vamos ao oitavo, ele que também é delator. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel do Exército, afastado das funções na instituição. Apontado como integrante do chamado Núcleo Central, ao lado de Bolsonaro e dos outros 6 denunciados, exerceu ainda a função de porta-voz do ex-presidente, repassando instruções aos demais membros do grupo. Em seu celular, foram encontrados uma minuta com alegações de fraude nas urnas eletrônicas e um texto que seria o discurso de Bolsonaro após a consumação do golpe. Também esteve envolvido em conversas sobre o plano denominado Punhal Verde Amarelo, que teria como objetivo assassinar autoridades. Como é que vai ser o julgamento? A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República será analisada pelo STF, em julgamento conduzido pelos ministros Cristiano Zanin, que é o presidente desse colegiado, Carmen Lúcia Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Caso os acusados sejam absolvidos, o processo será imediatamente arquivado sem aplicação de sanções. Em caso de condenação, os ministros definirão a pena para cada um dos réus, é o que vai ser definido, os efeitos civis e administrativos correspondentes, possíveis consequências adicionais como reparação financeira e perda de cargos públicos, funções e mandatos eletivos, nos casos em que a condenação ultrapasse 4 anos de prisão. Crimes atribuídos ao grupo. Vamos lá, então. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado.